O juiz Luiz Cândido Vilaça convocou a imprensa na tarde desta terça-feira para anunciar que em Caicó, a partir desta quarta-feira, 4 de março, estará funcionando a audiência de custódia. A nossa equipe do Caicó em Foco esteve presente e vamos trazer entrevista com o juiz aqui no Caicó em Foco. Que a partir de amanhã, dia 4 de março, nós teremos aqui a instalação oficial do Polo Regional de Audiência de Custódias no interior do estado, na região do Seridó. Estará presente aqui diversas autoridades e nós precisamos de uma aproximação de diversos órgãos para que a gente possa justamente estabelecer esse diálogo entre os diversos atores que funcionam nessas providências, né, desde a prisão em flagrante até a entrega do preso ao sistema prisional, onde todo o procedimento ser realizado de acordo com o que manda a lei, que entrou em vigor agora em janeiro. Está dentro do pacote anticrimes lançado recentemente, Excelência? Essas determinações elas decorrem da lei do que se chama, né, popularmente conhecido como pacote anticrime. Ele foi promulgado no dia 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor no dia 23 de janeiro. E dentro das novidades que foram incluídas nessa lei, nós temos aí essa audiência de custódia e o juiz das garantias. A parte do juiz das garantias está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, então, de modo que nós não temos ainda essa preocupação urgente. Mas a parte da audiência de custódia é uma preocupação urgente, necessária de ser regulamentado o quanto antes, e nós aí conseguimos que o Tribunal de Justiça fizesse essa regulamentação para a entrada em vigor já na data de ontem, no dia 2, e já a partir de amanhã nós temos aqui a representante do Tribunal de Justiça dessa área, que é a desembargadora Zeneide Bezerra, que vem aqui fazer a implantação e a instalação desse núcleo. Doutor Luiz Cândido, outro detalhe que chama a atenção também é com relação a esse prazo, né? Ela institui um prazo de 24 horas e há divergências para alguns juristas a partir de quando esse prazo passa a valer. É a partir do flagrante, da prisão do cidadão, da apresentação ao delegado. Como é que a Justiça entende esse prazo? É interessante isso. Muito boa pergunta, porque para que a população, e até mesmo essas dúvidas existem até mesmo no mundo jurídico. A parte que trata vamos dizer assim, da transformação de uma prisão em flagrante em ilegal, em virtude do prazo, ela foi suspensa no Supremo Tribunal. Então, o que nós temos hoje é o seguinte: há um regramento que diz que o tempo precisa ser razoável. Então, se a gente tem como paradigma de tempo o prazo de 24, 48 horas, o razoável é que a gente tente observar esse prazo tanto quanto possível. Sabemos que temos limitações, sabemos que nós temos aí como eu disse, diversas instituições que precisam ainda de investimentos, de melhoria de seus equipamentos, de melhoria de recursos humanos. Então, isso pode gerar algum atraso. Desde que esse atraso não seja um atraso enorme, há uma tendência do judiciário a aceitar que esse prazo seja um pouco maior do que isso. Não dá para a gente também observar com esse rigor de cronômetro, né? Agora, que o judiciário está realmente empenhado para fazer o mais rápido que der para fazer. Temos procedimentos que devem ser observados, não podem ser atropelados, e prazos devem ser cumpridos. Agora, devem ser cumpridos com o afastamento dessa regra, nós ficamos com um prazo razoável. E esse prazo razoável tendo em mira que o prazo previsto inicialmente na lei é de 48 horas. Né? Não é nem 24, ele é 24 mais 24. Né? Porque ele tem a comunicação da prisão e depois o prazo que tem a autoridade que detém o preso, que tem a guarda do preso, de apresentá-lo. Então, seria um prazo total de 48 horas. Então, qualquer coisa entre 24 e 72 horas, a gente tem como um prazo razoável. Não tem aí uma
uma discrepância capaz de gerar algum dano ou alguma nulidade do processo. Doutor Luiz, para caso quem esteja assistindo e escutando a entrevista não entenda, não perceba, mas a importância da audiência de custódia para o processo judicial, o processo daquele crime que acontece, um exemplo que o senhor possa citar para quem está nos ouvindo. Olha, a audiência de custódia, ela foi, a meu ver, aperfeiçoada na lei anticrime. Antes, o que é preciso é a gente perceber que nós antes não tínhamos o instituto regulamentado em lei. A audiência de custódia era feita sem haver lei. Então, o que é que havia? Havia uma determinação do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que nós, do Brasil, teríamos que observar o que estabelecia o Pacto de São José da Costa Rica. É um pacto internacional que o Brasil subscreveu, e aí tem no Pacto de São José da Costa Rica um dispositivo dizendo que qualquer pessoa presa deve ser imediatamente apresentada, ou tão logo seja possível a apresentação, algo assim no texto, eu não sei literalmente o que, não me lembro agora, não me recordo exatamente a redação, mas é algo assim. Há um direito, em suma, do preso de ser apresentado à autoridade judiciária, ou seja, ao juiz. Então, esta apresentação, ela foi interpretada no Brasil como um momento em que se observava a legalidade ou não da conduta das autoridades que efetuaram a prisão. Então, o que levou muita gente a pensar e a interpretar o Instituto como se fosse um momento em que se verificava tão somente se os policiais agiram com excesso, por exemplo. E havia também a proibição, imagine, que havia até a proibição de se perguntar ao preso sobre o que levou ele à prisão. Era talvez isso que tenha levado a tantas críticas da sociedade. Porque imagine o juiz fazer uma audiência com o preso, o promotor, até mesmo o seu advogado, e não poder nem perguntar ao preso se era verdade ou não o que tinha acontecido, o que tinha levado ele à prisão. Quer dizer, a audiência de custódia servia tão somente para verificar se o preso foi bem tratado pela polícia. Isso era uma coisa complicada de se justificar para a sociedade de um modo geral. Hoje, com a lei, com o advento da lei, com o pacote anticrime, com a lei que está em vigor, a audiência de custódia ela ganhou uma nova roupagem, pelo menos a meu ver. Certo? Isso, é claro que isso ainda vai ser debatido, porque é um instituto novo, entrou em vigor agora, mas ela ganhou uma nova roupagem. Qual é essa roupagem? O juiz, o promotor e o próprio advogado de defesa tem a oportunidade de, na audiência de custódia, fazer o primeiro contato com o preso. Então, o preso ele já tem a oportunidade tanto de se defender, como de esclarecer o fato que ele está envolvido. Então, é a oportunidade que vai ter o juiz de averiguar a situação concreta que levou aquele preso ao cárcere, naquele momento, em situação de flagrante, e permitir que já o advogado, no seu papel institucional, no seu importantíssimo papel institucional, já comece a perceber quais são os caminhos que serão adotados para a melhor defesa daquele indivíduo. Porque se lembrem que toda pessoa tem direito e deve ser melhor defendida possível. Agora, não podemos descurar também que dentro de um processo criminal existe o interesse da sociedade, existe o interesse de uma vítima, existe o interesse da coletividade. Então, isso não pode também ser esquecido. Então, são esses valores que estão já em choque, vamos dizer assim, já em antagonismo, provavelmente, não sempre, mas provavelmente sim, já na audiência de custódia. Nesta quarta-feira,